E aí, meus caros, beleza com vocês? Espero que estejam bem, felizes, contentes e, quiçá, saltitantes, tá? Vamos hoje fazer a correção da AP 27ª edição, segundo bimestre de 2020, AP de Língua Portuguesa e suas literaturas, ok? Pegue a provinha, acompanhe a correção, farei a leitura dos textos, talvez se alongue um pouco, mas vamos lá. É bom tirar as dúvidas, não vou me aprofundar texto a texto, mas tirando as dúvidas com relação às questões. Ok, galera? Vamos que vamos. E aqui estamos, AP Língua Portuguesa, terceiro ano, segundo bimestre 2020. Primeiro aqui, leia o texto e responda as questões 1 e 2. Vamos lá então. Projeto para criar dicionário etimológico da língua portuguesa é lançado. Etimológico vê a origem das palavras. Ao longo dos séculos, uma palavra latina transmitida pela boca do povo sem interferência da norma culta transformou o som de T em D. Quando entre vogais assim, civitatem virou cidade. Eu não falo latim. E mutum, mudo. Em outros casos, muitas palavras não seguiram o curso regular e acabaram tendo interferência de outras palavras, como no caso da fruta chamada bilancia, que se assemelhava a um melão, que acabou se transformando em melancia. Era belancia, não bilancia, era B ou balancia. Fruta de origem asiática e africana, se eu não me engano. Essas e muitas outras informações linguísticas podem em breve estar disponíveis em Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, aberto ao público. Então, primeiro parágrafo que ele apresenta uma ideia sobre etimologia e fala: essas informações que eu estou aguçando a sua curiosidade você pode encontrar num dicionário que será lançado, um dicionário de etimologia. Continuando o segundo parágrafo, o Núcleo de Apoio à Pesquisa em Etimologia e História da Língua Portuguesa da USP, Universidade de São Paulo, lançou na última quinta-feira um projeto voltado ao desenvolvimento de um dicionário de acordo com os padrões internacionais, com o propósito de auxiliar pesquisadores que se dedicam a aspectos históricos, fenômenos ou fatos linguísticos ligados ao idioma. Assim como os dicionários etimológicos Oxford para a língua inglesa e Le Robert para a francesa, com datações precisas, abonações referentes à primeira ocorrência da palavra, suas reflexões e múltiplos significados e ortografias. Aqui está falando como que será o dicionário feito pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa em Etimologia e História da Língua Portuguesa da USP, que foi apresentado no primeiro parágrafo, esse dicionário aí. E vamos aqui, questão 1. O assunto principal do texto é a comparação das palavras. Ele trata sobre comparar uma palavra com a outra? Não. O padrão culto transformado, aqui no texto, em momento algum ele fala sobre a questão do padrão culto do uso da linguagem. A palavra latina decomposta, ele fala de palavra latina, tá? Formação da língua, mas ele não fala de palavra latina de origem decomposta, tá? Aqui ele só vai mencionar uma palavra latina transferida pela boca do povo, na variante popular, né? Sem interferência da norma culta, tá? Então, também não. O núcleo de apoio à pesquisa não está falando sobre o núcleo e seu trabalho em si. Não fala sobre o núcleo. A elaboração de dicionário, corretíssimo. A elaboração do dicionário é o assunto principal do texto. Aqui, ó, primeiro parágrafo. Aqui ele problematiza, aqui dá uma situação ao leitor sobre a origem da língua e fala, isso ele pode encontrar no dicionário. E ele vai continuar falando sobre o dicionário no segundo parágrafo. Questão 2. Em
com datações precisas, abonações referentes à primeira ocorrência das palavras e suas reflexões em múltiplos significados e ortografias, a expressão em destaque quer dizer com. A expressão em destaque quer dizer com, tá? A 2 aí. Então, múltiplos significados. Múltiplos são vários. Significados em dicionário. Então, eu tenho um significado, eu tenho 2 significados, tenho 3 significados. Quer dizer que a palavra tem algumas definições, tá? Isso era importante saber o termo significado no dicionário. Então, o que ele é com relação quando a gente fala sobre o gênero linguístico dicionário. Significados são as definições da palavra. Múltiplos, muitos, vários, diversos. E aí ele está ali com um monte ali de resposta. Então, diferentes opiniões? Não, porque a gente sabe que significado não é opinião. Muitas definições? Sim, o dicionário traz muitas definições, múltiplos significados. Então, pelo contexto dava para saber. Distintas relações? Não. Diversas flexões? Também não. Flexões são como a palavra é. Ela pode ir para o gênero masculino, feminino, plural, singular. Várias formas? Também não. Respostinha aqui certa é a B. Tá? Não estava tão complexa, essa era saber o que era o termo aí, significados em dicionário. Questãozinha que 3, e nós temos a letra da música para a questão 3 e 4. O último pau de arara. A vida aqui só é ruim quando, né? Ó, condicionalidade aí. De tempo. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão. Mas se chover, dá de tudo. Fartura tem de montão. Tomara que chova logo. Tomara, meu Deus. Tomara. Meu Deus, aqui o vocativo, né? Apóstrofe. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Enquanto minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude. Quem saia da terra natal, em outro canto não para. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Ok, aí vai repetir aqui os versos. Eu não canto, tá, gente? A questão 3. Então, a ideia principal do texto está na alegria em morar em Cariri. Sim, a gente pode dizer que há um prazer em morar em Cariri. Ó, quem sai da terra natal, Cariri, em outro lugar não para. Só deixo o meu Cariri, né? Tem um gosto por morar lá. Só o deixo no último pau de arara. Não é a informação principal que trata a música. Ela vai mencionar isso. A vida ruim para todos quando chove? Não, a vida é boa quando chove. A vida aqui só é ruim quando não chove. Então, quando chove, a vida é boa. Na representação de como vivem os animais, aqui ela não está tratando sobre como vivem os animais. Os animais, eles fazem parte da vida aí, a vaquinha, né? A vaquinha faz parte da vida desse pessoal, mas não está falando sobre ela, sim, que ela também sofre com a seca e passa fome. A D. O do texto está na seca da região Nordeste e suas consequências. Sim, nós temos aqui, ó, a vida que só é ruim quando não chove no chão. Ou seja, há o choro, as lágrimas, tá? Mas quando não chove no chão, a vida é ruim. Mas se chover é ótimo, dá de tudo. Fartura tem, tomara que chova logo. Tomara, meu Deus. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Ou seja, a seca vai fazer com que eu abandone minha cidade. No último pau de arara.
tá no último caminhãozinho ali, no último meio de transporte, o pau de arara. Então vai ser o último. Eu vou tentar a todo custo, mas a seca ela tem as consequências de fazer com que as pessoas saiam da sua terra. Então, resposta 3, a D, de discórdia. A 4, a expressão pau de arara, no contexto do sertão, se refere ao, eu já falei até, né? Enfrentamento das dificuldades com a seca? Não. Carregamento de animais que estão doentes? Não. Transporte clandestino por meio de caminhões? Yup. Tá? A resposta certa é a C. Ambiente onde o sertanejo espera o tempo melhorar? Não. Movimento de 2 bambus para espantar a vaquinha? Não. Pau de arara, né? É o transporte clandestino aí, né? Que ele fala, deixarei o sertão no último pau de arara, né? Só quando não tiver mais jeito. Então, abandonarei ele nesse transporte clandestino, fugindo da fome e da seca. Próximo textinho aqui para 5 e 6, Angústia, do Graciliano Ramos. Escritor de Vidas Secas, também Infância, São Bernardo, entre outros. Modernista, segunda geração. Certos lugares que me davam prazer tornaram-se odiosos. Passo diante de uma livraria, olho com desgosto as vitrinas, né, as vitrines. Tenho a impressão de que se acham ali pessoas exibindo títulos e preços nos rostos, vendendo-se. É uma espécie de prostituição. Um sujeito chega, atenta, encolhendo os ombros ou estirando o beiço, naqueles desconhecidos que se amontoam por detrás do vidro. Outro larga uma opinião à toa, basbaques, né, imbecis, tolos, escutam, saem, e outros autores resignados mostram as letras e os algarismos, né, oferecendo-se como as mulheres de Rua da Lama. A literatura aí com meio, com capital, né, sendo vendida, sendo prostituída, né, uma posição de Graciliano Ramos. A gente encontra aqui na personagem Luiz Edson, se eu não me engano. Tenho uma péssima memória para guardar o nome de personagem. Vivo agitado, cheio de terrores, uma tremura nas mãos que emagreceram. As mãos já não são minhas, são mãos de velho. Fracas e inúteis, as escoriações das plantas cicatrizaram. Impossível trabalhar. Dão-me um ofício, um relatório para datilografar. Então notem que esse homem, questões inerentes a ele impedem ele de exercer seu ofício, tá? Daí em diante, a cara balofa de Julião Tavares aparece em cima do original, e os meus dedos encontram no teclado uma resistência mole de carne gorda. Isso é importante, mas eu não vou dar spoiler, senão vou acabar com a leitura de vocês, tá? Esse trecho aqui é bem importante para entender o romance. E lá vem o erro. Tento... é chato, mas dá uma maior vontade de conversar sobre o livro. Tento vencer a obsessão, capricho em não usar a borracha. Concluo o trabalho, mas a resma, né, o monte de folhas ali, né, 500 folhas de papel, fica muito reduzida, ou seja, ele erra em demasia. À noite fecho as portas, sento-me à mesa da sala de jantar, a munheca emperrada, o pensamento vadio, longe do artigo que me pediram para o jornal. Vitória resmunga na cozinha, ratos famintos remexem em latas e embrulhos no guarda-comidas. Automóveis roncam na rua. Em 2 horas escrevo uma palavra, Marina. Depois, aproveitando letras deste nome, arranjo coisas absurdas. Ar, mar, rima, arma, ira, amar. Uns 20 nomes. Brincando aí, né? Esqueci o nome dessa brincadeira. Nossa, fazia muito isso em sala de aula.
Quando não consigo formar combinações novas, um abraço para os alunos do Guilmar Ruggieri, fizemos muito isso. Quando não consigo formar combinações novas, traço rabiscos que representam uma espada, uma lira, uma cabeça de mulher e outros disparates. Vamos lá, lira. Vamos usar que lira, instrumento de cordas conhecido desde a mais alta antiguidade, que tinha a forma de um U, atravessado no alto por uma barra em que se prendiam as extremidades superiores das cordas e que se usava para acompanhamento de canto e recitações. Lembram dos anjinhos ali, do Cupido. Uma cabeça de mulher e outros disparates. Penso em indivíduos e em objetos que não têm relação com os desenhos. Processos, orçamentos, o diretor, o secretário, o político, sujeitos remediados que me desprezam porque sou um pobre diabo. Olha como esse ser se vê. Sua relação de oprimido, de excluído. Tipos bestas ficam dias inteiros fuxicando nos cafés e preguiçando, indecentes. Então olha como que ele fala sobre essa burguesia. Uma burguesia preguiçosa que fica fuxicando, uma burguesia indecente. Quando avisto esta cambada, encolho-me. No entanto, olha como que ele se acha inferior diante desses homens aí. Assustado, colo-me às paredes como um rato assustado diante desse poder financeiro. Como um rato, exatamente, fujo dos negociantes que soltam gargalhadas enormes, discutem política. Não posso pagar o aluguel da casa. Dr. Gouveia aperta-me com bilhetes de cobrança. Perdi. Bilhetes inúteis, mas Dr. Gouveia não compreende isto. Há também o homem da luz, o Moisés das prestações, uma promissória de 500 mil reais já reformada, e coisas piores, muito piores. Ó como que esse homem vive, a tormenta dele aí. Um artigo que me pediram, afasta-se do papel. Como escrever? Como é possível escrever com tantos problemas assim? É verdade que tenho o cigarro e tenho o álcool, mas quando bebo demais ou fumo demais, a minha tristeza cresce. Tristeza e raiva. Ar, mar, ria, arma, ira. Faltou o amar de Marina. Passatempo estúpido. Doutor Gouveia, nossa, que texto, né? O Dr. Gouveia é um monstro. Compôs no 5º ano 2 colunas que publicou por dinheiro na seção livre de um jornal ordinário. Meteu esse trabalhinho num caixilho dourado e pregou-o na parede por cima do burro, uma estantezinha. Está cheio de erros e pastéis, mas Dr. Gouveia não o sente. O espírito dele não tem ambições. Dr. Gouveia só se ocupa com o temporal, as rendas das propriedades e o cobre que o tesouro lhe pinga. Lembra lá que ele fala da literatura, de tudo? O Dr. Gouveia não se preocupa com a perenidade do que escreve, mas com o dinheiro de agora. Não consigo escrever. Dinheiro e propriedades que dão sempre desejos violentos de mortandade e outras destruições. Então, ó a questão da posse, o que gera nessa nossa personagem. As 2 colunas mal impressas, caixilho, Dr. Gouveia, Moisés, homem da luz, negociante, políticos, diretor e secretário. Tudo se move na minha cabeça como um bando de vermes. Todos que representam uma situação política, econômica do país. Em cima de uma coisa amarela, gorda e mole que é. Reparando-se bem, a cara balofa de Julião Tavares muito aumentada. Essas sombras se arrastam com lentidão viscosa, pegajosa, misturando-se, formando um novelo confuso. Lembra que eu falei? Consultem o glossário, tá? Consultem as definições das palavrinhas. A 5. No trecho da obra, há uma indisposição entre funcionário e chefe, o que nos remete a aspectos sociais das divergências entre classes sociais.
Sim, isso fica evidente ali no texto, né? Ele não se sente apto a se relacionar com essa gente de posse, essa gente de grana. Ele se vê como reduzido, um rato, covarde. D. A aflição da pobreza e da fome presente no período da escravidão. Não trata-se sobre escravidão. Ao aspecto cultural representado sob a ótica de um sujeito confuso, ele não fala sobre questões culturais, são questões mais individualizadas ali, né, com relação a ele. Ao trabalho árduo realizado pelo funcionário apenas na era modernista, não fala sobre trabalho árduo de funcionários na era modernista, apesar de ser um texto moderno. E a narração ficcional sobre ambientes de leituras realizadas através de vitrines. Não, isso aqui só para induzir ao erro, tá? Respostinha certa. A aspectos sociais das divergências entre classes sociais, é o que é trabalhado no texto ali, tá? Em diversos pontos, como fora visto por nós. A 6. Na obra Angústia, Graciliano Ramos apresenta uma denúncia entre a tomada de consciência no Brasil dos anos 30. Informação 1. Então, informação 1. Denúncia entre a tomada de consciência do Brasil nos anos 30. Informação 2. Com a modernização acelerada. 3. E o sistema escravagista herdados pelo país. Essa relação evidencia... Vamos lá. O cotidiano de um funcionário público. Então, toda essa situação que ele coloca é para trabalhar a questão de um funcionário público. A conscientização das classes sociais nesse período, nós vemos que a personagem em si, ela tem uma raiva social, tá? Nós não estamos falando de uma conscientização social de um todo. A impossibilidade de um indivíduo trabalhar na velhice não está sendo isso. Ele sente-se como um velho, desgastado, sem energia. D. Os diferentes ofícios em oposição à época da modernização não está. Apesar de falar sobre vários meios de ganhar dinheiro, notem que são meios que ganham a sua renda em cima de outro homem, abusando-se ali da necessidade de vida de outro homem, tá? Graciliano Ramos era comunista, então tem que entender um pouco a questão de comunismo para entender um pouco a obra aí. As dificuldades individuais que refletem a crise social existente. Sim, nós vemos que a nossa personagem ela tem dificuldades individuais de acordo com uma crise social existente, em que uns têm muito e outros, que é a nossa personagem narradora, não tem nada, morre de fome, praticamente. Vamos para a próxima. Questão 7. Música fala de secos e molhados. Ney Matogrosso. Eu não sei dizer, nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Fala, lá, 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 lá. Fala. Se eu não entender, não vou responder, então eu escuto. Eu só vou falar na hora de falar, então eu escuto. Fala, lá, 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 lá. Fala. Então nós temos aqui a canção dos secos e molhados, meus queridos. No poema, a expressão lá, 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 lá tem como função comunicativa. A função comunicativa, ela é um desdobramento da função de linguagem de Jacobson, tá? A função de linguagem nós temos lá a metalinguística, que vai trabalhar o código, a poética, que vai trabalhar a mensagem, a referencial, que está ligada ao assunto, essas questões. Então, é bom rever isso, tá? Funções comunicativas, funções da linguagem, cai muito no Enem, tá?
Então esse lá, 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 ele é a representação de um som. Fá, lá, 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 lá. E o lá da música também? Sim, ele trabalha esse código, tá? É a representação dessa questão sonora, a representação de um som. A expressão poética musical, não está trabalhando a questão poética da musicalidade em si, tá? Expressão comunicativa não entraria essa expressão poética musical, expressão poética da mensagem, sim. A ironia para quem escuta. Então, essa canção ela foi escrita na época da ditadura, só que ó, a resposta, ironia para quem escuta, ao ouvinte da música? Não. A ironia está residente a quem ela se dirige, aos inquisitores ali, ao regime militar. Então, fala lá, 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 que eu finjo que escuto, eu não vou entender, tá? Então, a ironia não está para quem escuta, mas a quem ela se dirige. A indicação de um lugar, não, o lá não é o adjunto adverbial de lugar, né? O lá, aqui, acolá. A euforia do lírico, não é um estado de euforia, mesmo porque isso não cai em função comunicativa. A função comunicativa é a representação de um som, resposta A, por meio do trabalho com código, né? Ele repete o código, esse código representa um som, tá? Código é a língua. Ok, meus queridos? Essa tinha que quebrar um pouco a cabeça, tá? Um pouquinho só. Vou dar uma pausada no vídeo, talvez dê um corte e já volto para a questão 8, e 9 e 10. E vamos lá. Então, questão 8, 9 e 10, o textinho aqui. Já tomei meu café. Vamos lá. Redes sociais e a felicidade. Vivemos em um mundo tecnologicamente avançado, onde se tornou comum a exposição de particularidades, fotos, vídeos, notícias e estado de espírito. Nesta onda de compartilhamento, boa parte de nós já teve a sensação de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, falando sobre as redes sociais aqui. Entretanto, então nós temos a sensação que o outro é sempre mais feliz, isso nos gera uma tristeza. Entretanto, é preciso lembrar que é comum nos deixarmos influenciar pela ideia de que ser feliz é morar no bairro mais caro. Então é preciso lembrar que é comum que nos deixamos influenciar sobre essa ideia, que a felicidade está na posse, ter o carro do ano ou ter a vida perfeita de uma atriz de novela. A verdade é que ser feliz tem a ver com a construção de um modo particular de enxergarmos as coisas. Então a felicidade reside como enxergamos a vida e de sentirmos a vida, evitando comparações com a trajetória alheia, evitando comparar nossa vida com a do outro, como se isso fosse um parâmetro para a felicidade. A exposição digital não pode nos afastar do olho no olho ou do simples olhar pela janela. Todos os exageros que nos impedem do contato e da oportunidade de nos olharmos e nos reinventarmos a cada dia através do outro. Um estudo divulgado no ano passado pela Universidade de Michigan apontou uma ligação entre o uso excessivo das redes sociais e a infelicidade, ou seja, o excesso de uso de redes sociais gerador de infelicidade. Lembra que ele fala ali, nós comparamos nossa vida com a do outro e nos tornamos infelizes. Dados coletados assinalam que as emoções ligadas à infelicidade aumentaram proporcionalmente ao tempo de exposição às postagens de gente aparentemente feliz. Para desenvolver o material, os pesquisadores enviaram 5 mensagens diárias durante 2 semanas a cada indivíduo de um grupo de 82 pessoas, entre jovens e adultos. Os links mostravam a quantidade de vezes que cada um
esbarrei no mouse, deu tudo errado. Aqui, cada um dos usuários visitava a rede social e quais eram seus níveis de preocupação, solidão e satisfação geral com a vida. A vida do outro tem o mesmo grau de dificuldade que a nossa. O que acontece é que a maioria das pessoas destaca somente o que acontece de bom. Isso nos gera a impressão de perfeição, ou seja, as pessoas publicam, ressaltam as coisas boas da sua vida, não as coisas ruins para os outros, né, para publicações. Não há nada de errado em evitar postagens ruins, mas devemos lembrar que as redes sociais representam apenas uma parte de nós, ou seja, aquilo que achamos que vale a pena dividir, vale a pena, não tem crase, tá? Evitando ressaltar coisas negativas. Não considero essas escolhas uma espécie de alienação, assim uma maneira de dizer: isto é legal e eu quero dividir com os meus amigos, aquele lanchinho gostoso, você tira foto, olha gente que maravilha, comam também. Muitas vezes estamos felizes, estamos tristes, e passear por uma postagem engraçada ou uma foto bonita, uma poesia, um vídeo pode ser um incentivo. Ok. Todas as relações devem ser saudáveis, sejam virtuais ou pessoais. A 8. A autora optou por escrever parte do texto em primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural, nós, né? Eu, tu, ele, primeira, segunda e terceira do singular. Nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira do plural. Nós, o vós e o eles. Isso pode ser confirmado em... Então temos que achar o verbo aqui. Vivemos em um mundo tecnologicamente avançado. O verbo é vivemos. Nós vivemos. Primeira pessoa do plural. Então essa aqui a gente já sabe que é a correta. Nós vivemos. Que não considero essas escolhas uma espécie de alienação. O verbo é considero. Eu considero. Primeira pessoa do singular. Todas as relações devem. Elas devem. Terceira pessoa do plural. Dados coletados assinalam. Eles assinalam. Terceira pessoa do plural. Aumentaram. Eles aumentaram. Terceira pessoa do plural. Para desenvolver o material, os pesquisadores enviaram. Eles enviaram. Terceira pessoa do plural. Resposta correta, o A, o verbo vivemos. A 9. O uso de aspas em grama do vizinho é sempre mais verde, mais green, foi uma escolha da autora para marcar o sentido denotativo das palavras, ou seja, elas querem dizer realmente isso, sentido denotativo, sem ser o figurado, dizendo o que a palavra está ali, primeira definição no dicionário, lembra a definição lá, texto 1? É realmente isso, quando a gente fala, nossa, a grama do vizinho é sempre mais verde. Não, a gente não está falando realmente isso, ela tem um sentido figurado, então não é a. B. Aproximar o leitor de falas populares. Essa fala é uma fala popular e ela destaca isso? Sim. É uma verdade. Então já vou marcar B aqui. Que é a correta. B de Bartolomeu. C. Citar a fala de um autor de outro texto. Apesar da aspas dupla ser utilizada para marcar discurso direto, não é o caso aí, né? Isso não pertence a ninguém, é um domínio público, é uma fala popular. Construir novas expressões linguísticas? Não, de nova não tem nada. E aí, destacar uma palavra estrangeira? Não, grama do vizinho é sempre mais verde. Não há nenhum uso estrangeiro aí. Beleza? 9B. 10. O texto tem como tema, então, o assunto central do texto que é debatido é: as pessoas fingem momentos felizes nos meios virtuais? No texto não fala que há um fingimento. As pessoas colocam a parte boa da vida, tá? Não que elas estão fingindo serem felizes. Elas destacam os momentos de felicidade. Então, A é uma mentira com relação ao texto.
A B, as redes sociais mostram que ser feliz é ter uma vida de novela. Ele utiliza isso como argumento para sustentar uma ideia. O que ele coloca aqui, ó? Aqui. Entretanto, é preciso lembrar que é comum nos deixarmos influenciar pela ideia de que ser feliz é morar em um bairro mais caro, ter o carro do ano ou ter a vida perfeita de uma atriz de novela. A verdade é que ser feliz, ele está utilizando isso como uma argumentação, tá? Então, as redes sociais mostram que ser feliz é ter uma vida de novela. As postagens em si transparecem isso, mas não é o tema do texto, é um argumento para sustentar aqui um pouco o que ele está querendo trazer. C. Os usuários que postam fotos particulares causam tristeza? Não diz isso no texto. Talvez a publicação leve você a uma infelicidade ao comparar sua vida com a do outro, coisa que ele fala que não deve ser feita, a autora fala aí. A D. As postagens no mundo tecnologicamente avançado causam tristeza? Não fala que as postagens relativas do mundo tecnológico avançado causam tristeza, não é isso, são as redes sociais, né, ali em si. O uso excessivo das redes sociais pode causar infelicidade? Sim, é essa a resposta. A gente vai usando e vai tendo aquela ideia de perfeição na vida alheia, comparando com a sua, e você vai se ver infeliz, porque a pessoa só vai postar coisas alegres da vida dela. Ela não vai postar que pisou no cocô, por exemplo, mas que ela comeu um belo lanche, que ela está feliz na praia, não que ela está sentada no sofá morgando, assistindo sei lá o que. Beleza? A resposta certa da 10 é a E, de epitáfio. Ok. Vamos à próxima questão 11. Questão 11 também traz um textão. Fazer o brasileiro ler é o maior desafio no Dia Mundial do Livro. O dia... Peraí, deixa eu tomar uma água aqui. Uma média de 2,4 livros por habitante, país tem uma longa jornada para estimular a leitura e o acesso aos livros. Texto de Carla Dunder no portal R7. O Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor é comemorado no dia 23 de abril. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o brasileiro lê em média 2,43 livros por ano. E o desafio continua a ser incentivar a leitura. Como? Para Elizabeth Veras, analista de cultura do Departamento Nacional do SESC e uma das responsáveis pela rede SESC de bibliotecas, é importante que haja uma relação direta com o público. O leitor precisa ter contato com o livro e também é importante o contato com o universo da leitura de outras maneiras, de forma coletiva, com exposições, contação de histórias, recitais. O estímulo e o contato com a leitura podem vir de diferentes maneiras. Ou seja, promover o contato com o livro. Para ler é preciso ter acesso ao livro, óbvio. E aqui começa a defesa aqui de um certo ponto de vista. Em um país como o Brasil, nem sempre é. No caso do SESC, nem sempre é. Em um país como o Brasil, nem sempre é. No caso do SESC, os livros chegam até os leitores em unidades móveis. 57 caminhões que carregam a biblioteca na bagagem, nada menos que um acervo total de 200 mil livros. Percorremos, entre aspas aqui, né? Citação. Percorremos os grandes centros, mas também alcançamos lugares distantes no Brasil. Muitas vezes aquele é o único contato que aquelas pessoas têm com livros. Conta. As dimensões territoriais do Brasil são, por si, um desafio. E as condições muitas vezes não são favoráveis quando a população não tem as necessidades básicas atendidas. Fica difícil falar de livros. Então, se a pessoa não tem o essencial, o básico atendido ali, saúde, alimentação, saneamento básico, conversar sobre literatura não é o ponto essencial da vida da pessoa, né?
Primeiro, as necessidades para se manter vivo fisicamente, depois intelectualmente. Daí, na concepção de Elizabeth, a necessidade de envolver o leitor de diferentes maneiras, diferentes modos. É importante abrir as portas das bibliotecas ou salas de leitura, mas se não tiver um estímulo não será o suficiente. Não adianta colocar um livro lá e não estimular a leitura, né? Nem sempre é igual ter uma esteira em casa e não ser incentivado a usar a esteira, né? Vai continuar engordando, sedentário, sem usar esteira, ou um magro sedentário sem usar esteira. Nem sempre o caminho da leitura é fácil, é preciso que haja mediação, incentivo, haja alguém que incentive. Um ambiente agradável e outras formas de apresentar o texto são atrativos para o leitor. Internet versus papel. A internet tem sido um facilitador para o acesso à informação e à leitura, mas o livro físico ainda é o principal meio de acesso à leitura. Correto? Muitas vezes o primeiro contato com a obra é digital, mas o relacionamento com o texto literário se dá via papel. E para quem pensa que leitura é coisa para os mais velhos, uma surpresa. Os livros mais emprestados pela biblioteca do Sesc são focados no público jovem e infanto-juvenil. Diário de um Banana, a saga do bruxinho Harry Potter e A Culpa é das Estrelas são os preferidos dos leitores. Os números de leitura ainda são baixos no Brasil. Isto é fato, falta estímulo. Temos um longo caminho a trilhar. É preciso integrar os leitores, promover interação com as outras linguagens, a multiplicidade de linguagens, para que esses índices possam melhorar. Obrigado, Dona Carla Dander, pelo seu texto. Questão 11. A tese, aquilo que é defendido, de que o país está longe de melhorar seus índices de leitura, é defendido com o argumento de que a população não tem as suas necessidades básicas atendidas. Foi o que foi posto aqui, ó. Tá? Então, a tese de que o país está longe de melhorar seus índices de leituras é defendida com esse argumento? Sim. Respostinha aqui. Correta. A B. A leitura é coisa para os mais velhos? Não. Mostra-se no texto que os jovens são os que mais retiram livros aí nos caminhões do Sesc, com a saga do bruxinho Harry Potter. C. A internet contribuiu para o acesso à leitura? Coloca-se lá que a leitura ainda se faz muito por meio do papel. A internet não contribuiu ao acesso em si, só parcialmente. O jovem brasileiro lê 2,4 livros por ano. Não é o jovem, toda a população, o leitor brasileiro. O desafio é incentivar a leitura? Sim, um desafio é incentivar a leitura, mas não é o que está ali na tese do texto. Na tese de que o país está longe de melhorar seus índices de leitura é defendido o argumento que? Qual é a tese que defende o argumento de que está difícil melhorar os índices de leitura no Brasil? Pois a população sem necessidades especiais básicas mínimas, elas não vão se preocupar com leitura. Um outro fator é que a leitura necessita de um mediador, tá? Aí sim entraria aqui, né, que seria outros mecanismos. Beleza? Questão 12. Aqui, Charlie Brown, nosso querido Charlie Brown. Adoro ler quadrinhos, os quadrinhos e as páginas de esportes e a resenha de livros. Então cada um gosta de uma parte do jornal. E as colunas de fofocas. Olhem que eles estão com o jornalzinho na mão aí. E olha que eles estão falando partes editoriais de jornais, hein? Tinha que fazer uma leitura da imagem aqui nessa questão. E saber como que funciona um jornal, né? Geralmente jornal impresso, né? Suponho que todos lemos aquilo que parece nos interessar mais. Não? Lança a pergunta ao Charlie Brown aos seus amiguinhos. E o Snoopy pensa ali, né? Consigo. Cachorro morde. Pensa ali, o pensamento, a leitura do Snoopy. Cachorro morde. Instrutor. Cada um lê o que lhe mais interessa. Tá?
leitura, linguagem visual aqui. O uso de aspas no pensamento da última personagem indica, do Snoopy. A transcrição de um trecho do texto apresentado no livro. Eles não estão lendo o livro, estão lendo o jornal. A citação de uma autoridade sobre o assunto da leitura. Não, aqui nós não temos um argumento de autoridade, né? Cães cada vez mais mordem os instrutores, pois estes agem com violência contra eles. Não. A leitura de uma manchete de jornal. A manchete, a notícia do jornal, ela é colocada assim. Assassinato na orla da praia. Cachorro morde instrutor. Jornalista faz alguma coisa. Polícia faz alguma coisa. Jovem morre. Então, isso é uma manchete, né? O título ali, a chamada. Então, a 12, a C é correta. A C de coliformes fecais. Aqui. A opinião do autor do texto? Não é uma opinião. Não é uma manchete, realmente. A conclusão do texto também não. Está trabalhando aqui o gênero, a plataforma jornal, né? Esse é o gênero notícias e como que ocorrem as manchetes nesse gênero. Tinha que fazer uma leitura da imagem e reconhecer aí como que funciona a organização de um jornal. Minha mãe, nem minha mãe, Luiz Pimentel, no livro de contos Cabelos Molhados. Heleninha disse: nunca mais me ache, nunca mais me olhe, nunca mais me siga, nunca mais peça qualquer coisa, qualquer notícia minha. Tudo isso com uma raiva indescritível, saindo fumaça dos olhos e perdigotos, os uspes pela boca. Ó, as aspas aí, as falas da Heleninha, tá? E também nunca mais apareça em minha frente, Serginho. Nunca mais me escreva, nunca mais dê qualquer informação de sua existência, pois dela eu quero é distância. Disse também: nunca mais cruze o meu caminho, Serginho. Nunca mais deixe de atravessar a rua quando me vir passar. Disse mais. A indignação dele, né, com tudo que Heleninha lhe disse. Nunca mais lembre que existo. Risque meu nome do seu caderno. Hoje seria apague do seu celular, né? Nunca mais apareça. Me esqueça, me esqueça, me esqueça. Cheguei em casa triste, arrasado, macabunzo, né? Triste, calado, esquisitão. Fiquei quieto no meu canto, não disse nada, não pedi nada, nem falei com ninguém. Mas minha mãe, que sempre percebe tudo, percebeu o meu estado de choque, de tristeza e de pânico, e quis saber o que houve. Contei tudo, repeti tudo o que a Heleninha me disse, inclusive com as ênfases, as repetições, a fumaça e os perdigotos. Encenou. Vocês não vão acreditar, mas minha mãe, minha santa mãezinha, olhou para mim com o olhar mais cheio de piedade do mundo, passou a mão em minha cabeça e disse: é assim mesmo, Serginho. As mulheres são assim, meu filho. Entre aspas, a fala da mãe, e ele entra agora nesse nosso narrador. Quer dizer que nem minha mãe escapa, até minha mãe é assim. Minha mãe, que também é mulher, é assim. Questão 13. A ironia, o efeito de humor aí no texto, questão 13, desse conto está relacionada a brutalidade com que a namorada terminou o romance. Terminou o romance? Não, não está. A graça não reside aí, tá? O comentário sobre as mulheres feito pela mãe. Sim, tá? Da mãe fala: é assim mesmo, Serginho. As mulheres são assim, meu filho. Ele fala: porra, nem minha mãe escapa. Então aqui está a ironia do texto, porque ele fala: mas minha mãe, minha santa mãezinha, olhou para mim com um olhar mais cheio de piedade do mundo, piedade esta que não havia em Heleninha, passou a mão em minha cabeça e disse: é assim mesmo, filhão. As mulheres são assim, meu filho. Ao sentimento de dor experimentado pelo narrador, não é o efeito de ironia, não está nessa graça, a não ser que você, leitor, seja perverso.
A D. As frases agressivas pronunciadas pela namorada? Não. E a E. Ao humor presente no início do texto na frase entre aspas. As frases entre aspas são citações da fala da Heleninha. O efeito de humor pretendido pelo autor está aqui. Ironia. Ok? Sobre as mulheres feitas pela mãe. Comentário da mãe aqui. Vamos lá para a questão 14. Estamos terminando, hein? Maria Moura Raquel de Queiroz, escritora também moderna, em segunda fase. Questão, o que, meu Deus? 14. Fiz uma reunião com o pessoal para apresentar o Duarte. Antes já tinha falado com o João Rufo, que achou a ideia boa. Aqui estava faltando mesmo um feitor sangue novo. João estava se sentindo cansado, como eu já disse. Não era mais como dantes. Ia começar a lenga-lenga de todo dia, mas eu cortei. Já sei disso tudo, João. Por isso mesmo quis saber o que você acha do Duarte. E na hora da reunião, para explicar de saída o motivo de Duarte começar pelo alto, como um grande capataz, hein? Em posição de confiança, ataquei logo de frente. Acho que vocês todos conhecem ele, ou pelo menos sabem quem é. O meu primo Duarte, filho do meu tio Xandó das Marias Pretas. Olhei a cara de todos. Ele está começando por cima porque é de família. Não tinha nenhum emburrado. Estava se vendo que eu não contava novidade. João Rufo já devia ter dado o serviço. O Duarte então se levantou e estendeu a mão para eles. De um em um, os cabras lhe apertaram a mão. Eu mandei servir um dedal de giribita, uma cachaçinha, para festejar. Questão 14. A parte principal do texto é o cansaço de João. Não, o texto não está tratando assim. A ideia principal não é tratar o cansaço de João. A história do tio Xandó. Não, o tio Xandó é somente mencionado aqui quando está tratando de quem? Do Duarte. O rosto emburrado das pessoas, não, ela não queria ver ninguém com o rosto emburrado, não tinha nenhum rosto emburrado. Aqui é só dando uma continuidade ao texto. As ações narrativas aqui. A apresentação do primo Duarte, sim, esta é a parte principal. Tanto é que é dela que começa, aqui ó. Começa falando sobre o primo que vai chegar, né, e como que será feita a apresentação dele, que ela não espera nenhuma cara emburrada. A nossa narradora, a festança com o dedal de Jiritiba, não, isso é uma consequência da apresentação, que é o fato principal. 15. Quarto de despejo, Carolina de Jesus. 13 de maio, hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. Quarto de despejo é o título do livro, tá? Isso aqui é uma parte do diário aí, do quarto de despejo. É a abolição é o dia da abolição, dia em que comemoramos a libertação dos escravos. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida. Eu não tinha. Era a reprise do espetáculo, ou seja, algo que já vinha ocorrendo, né? A Vera começou a pedir comida, despertou, começou a pedir comida, e isso não era a primeira vez. Eu estava com 2 cruzeiros, pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à dona Alice, ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos, ou seja, passou-se, hoje amanheceu. A menina sente fome e eles foram comer. Elas, né, foram comer às 9 horas da noite, no dia da abolição. E assim, no dia 13 de maio de 58, eu lutava contra a escravatura atual, situação atual aí da escravidão, a fome, ao que nos sobra para a vida sem igualdade social, sem projetos que estruturem uma distribuição melhor de renda, de acesso à renda digna. 15. O Diário de Carolina de Jesus, quarto de despejo, retrata a vida da escritora.
No trecho percebe-se uma questão social historicamente combatida no mundo inteiro, que é a condição contrária à escravidão. É isso que está sendo combatido no texto. A alimentação tradicional das famílias, está falando sobre questões tradicionais de alimentação. Fala sobre a má distribuição de renda. Sim, que ela não tem o que comer, a escravidão atual. A caridade aos mais pobres? Não, isso não é combatido. Mudança climática? Não trata sobre mudança climática. Só fala que amanheceu e era um dia frio e nos dias frios comemos mais. Nos dias de frio. Então trata sobre a má distribuição de renda. A questão social historicamente combatida no mundo. Combate-se a má condição de renda. E vamos para a última questão. Aqui, questãozinha, texto Minha Vida de Menina, Helena Morley. Também um diário. Livrinho que era solicitado para a FUVEST, né? Leontino veio nos convidar. Na verdade, os três obras literárias que caíram na prova, né? Angústia, Quarto Despejo e Minha Vida de Menina, eram obras solicitadas pela FUVEST no ano de 2019, vestibular 2020. Leontino veio nos visitar para irmos assistir à inauguração do telégrafo. Vamos lá. Telégrafo, aparelho destinado a transmitir mensagens, que eles fizeram em casa e que tia Aurélia esperava mamãe e a família toda com muito carajé. Carajé, confeito de açúcar, chocolate e sequilhos. Fomos todos e Didinha também. Ficamos a metade das pessoas na sala de visitas e a outra metade na sala de jantar, no fim do corredor, que é muito comprido. Os da sala passavam telegrama para os de lá, de dentro, e a resposta era escrita com uns risquinhos que a pena ia fazendo numa tira de papel. Telégrafo lá, eles brincando, telégrafo, um grupo em cada cômodo, que Sérgio lia e estava certinho. Dindinha, mamãe e as tias ficavam de boca abertas, de ver como eles passavam direito, como se fosse um telégrafo. Porque foi um telégrafo que eles fizeram em casa, né? Comemos muito carajé, que é o docinho confeito de açúcar. Tivemos uma boa mesa de chocolate, café e sequilhos. E as tias saíram falando da inteligência dos meninos de lá. Tia Aurélia faz tanta coisa boa porque sabe que todos vão admirar os filhos dela e ficar com inveja, o que motiva a tia Aurélia. Mamãe é uma que daria a vida para nós sermos como os filhos da tia Aurélia, que só vivem estudando, fazem telégrafos e brincam e estudam. Mas ela mesma já se convenceu de que tudo que os filhos de tia Aurélia fazem mais do que nós é porque o pai deles é comerciante, pode olhar os filhos. Nós, com o meu pai vivendo fora, na lavra, né? Vamos lá, eu quero que vocês leiam um glossário. Cadê o glossário? Lavra, local de cultivo ou preparo da terra, no campo, né? Vive no campo, lavrador. E mamãe querendo ir sempre atrás dele, teremos mesmo de ser como somos. O texto A Minha Vida de Menina, My Life of a Girl, é o diário de uma adolescente escrito entre os anos de 1893 e 1895 em Diamantina, Minas Gerais, cidade que vislumbrava o futuro. Quanto a esse sonho de modernidade se destaca a fator de modernidade destacado no texto. A chegada do telégrafo. Yes. É o elemento de modernidade que nós temos ali no trechinho do texto. A vida simples no campo, a vida simples mostra o sonho de modernidade? Não. Comida típica da época, comida típica mostra a modernidade? Não. A luta entre classes sociais, o texto não trata sobre luta de classes sociais, destaca a diferença entre as classes sociais,
da narradora e os primos ali, os da tia Aurélia, os filhos da tia Aurélia. Dificuldade de cuidar dos filhos? Não fala sobre a dificuldade de cuidar dos filhos, e sim a chegada do telégrafo, meus caros, meus amiguinhos, meus queridos aluninhos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E por hoje é só isso, somente a correção dessa listinha aí da AP 27ª edição, língua portuguesa. Vou colocar o gabarito aqui no final para vocês, beleza? É isso aí, fiquem bem, se cuidem, bola para frente, lendo, que ler é aprender, sempre é autonomia. Beijo, tchau a todos, um enorme abraço, tchau meus queridos.